E nós lemos nesta noite no capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Lemos aí o assunto a respeito das 70 semanas, conhecido como 70 semanas de Daniel. Uma revelação que o profeta Daniel recebeu. Ele já era um velho, já estava há muitos anos habitando na região da Babilônia, e no capítulo 9 ele entendeu que os anos do cativeiro eram 70 anos, e depois que ele entendeu aquilo, ele dobrou o joelho e começou a orar, buscar a Deus, clamando a misericórdia de Deus sobre a sua nação. E ele diz aí no texto que lemos, que o varão Gabriel, quem é esse varão Gabriel? O anjo Gabriel, veio a ele voando rapidamente, tocou nele, a hora do sacrifício da tarde, e trouxe algumas revelações para ele. E nós lemos aqui essas revelações no versículo 24, 25, 26 e 27. E nós vamos tratar sobre esse assunto, porque às vezes a gente diz algo sobre a nossa fé e não explicamos por que a gente acredita daquele jeito, é ou não é verdade? Eu sei que vocês já ouviram a gente falar na grande tribulação, que a grande tribulação vai ter 7 anos de duração, divididos em 2 partes, 3 anos e meio, chamado de falsa paz, e os 3 anos e meio finais, chamados de grande tribulação propriamente dito. Se alguém lhe perguntar qual a referência bíblica, como você prova na Bíblia que a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja terá 7 anos, o que é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai provar? Talvez tenha alguém que não acredita, que acha que seja ilusão, conto. Mas eu gostaria que você guardasse aí essa pergunta: aonde nós encontramos na Bíblia que a grande tribulação terá 7 anos? Guarde isso aí, guarde essa pergunta, e já já nós iremos responder. Se tratando de tribulação, existem 3 escolas, 3 posições a respeito da grande tribulação. Tem alguns grupos religiosos, meus distintos obreiros. Existem alguns grupos denominacionais que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e só depois será arrebatada. Eles são chamados de pós-tribulacionistas. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. No meio da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Esses são os mesotribulacionistas. E existem aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós, Assembleia de Deus, pentecostais, clássicos, nós acreditamos em qual dessas visões aí? Quem pode me dizer? Pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que Jesus Cristo arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Então o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, é o que nós acreditamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo disse assim: porque guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os moradores da terra. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Paulo profetizou dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos livra da ira futura. Ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Oh, aleluia, bendito seja Deus para sempre. Então nós acreditamos que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Nós somos aí do posicionamento pré-tribulacionista.
Glória a Deus. Então vamos lá. Daniel, capítulo de número 9. Apareceu o anjo Gabriel e começou a apresentar uma revelação especial para Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. A partir do versículo de número 24. Versículo de número 24. Quem está olhando aí o versículo de número 24, diga amém. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Diga assim: sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Israel. Amém? Quem era o povo de Daniel? E qual era a santa cidade do povo de Israel? Jerusalém. Então essas 70 semanas que eu vou falar para vocês aqui nos próximos minutos, de forma bem sucinta, não é um tratamento de Deus para a igreja. Vou repetir. Essas 70 semanas que o anjo Gabriel revelou para Daniel, não é um tratamento de Deus para a igreja. É um tratamento de Deus para o povo de Daniel e para a santa cidade de Daniel, que é Jerusalém. 70 semanas, marque aí no texto, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você vai encontrar aí pelo menos 6 motivos dessas 70 semanas, do versículo 24. Pelo menos 6 motivos, vamos ler. Primeiro motivo: extinguir a transgressão. Segundo motivo: dar fim aos pecados. Terceiro motivo: expiar a iniquidade. Quarto motivo: trazer a justiça. Quinto motivo: selar a visão e a profecia. E sexto motivo: ungir o santo dos santos. Quem acompanhou aí na Bíblia, diga amém. Pronto, está aí os 6 motivos das 70 semanas sobre Israel. Você não vai aprender aqui algo que vai acontecer com a igreja. Essas 70 semanas aqui não giram em torno do tratamento de Deus com a igreja. Em relação a Israel, bendito seja Deus para sempre. Agora vamos para o versículo 25. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Você vai ver, você vai entender o texto na Bíblia. Versículo 25, vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então o ponto de partida que Deus deu assim o play no cronômetro das 70 semanas, o play foi dado na ordem para reedificar Jerusalém. Essa ordem foi dada, segundo os estudiosos, no dia 14 de março do ano 445 a.C., pelo rei Artaxerxes, no tempo de Esdras e Neemias. Quem já ouviu falar nesses dois? Trabalharam na reconstrução física e espiritual de Israel. Esdras e Neemias. Então eles receberam a autorização para edificar Jerusalém. Quando veio a autorização para edificar Jerusalém, começou as 70 semanas. Como essa reedificação de Jerusalém não foi completada em 7 dias, ou em 49 dias, essas semanas não são semanas de dias normais. Diga comigo aí para ficar na sua mente. Essas semanas de Daniel não são semanas de dias, são semanas de anos. Então vamos continuar o versículo 25. Se não prestar atenção na Bíblia, não entende. Vamos lá. Versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Quem é o Messias? Jesus. O príncipe. 7 semanas de anos. Então é 7 vezes 7. 7 semanas de anos, 7 vezes 7. Dá quantos anos? 49 anos. Essa é a primeira parte do primeiro evento.
Se você fizer uma pesquisa, quanto tempo demorou a reconstrução de Jerusalém, você vai encontrar que a reconstrução de Jerusalém demorou exatamente 49 anos. Então nós já encontramos aqui a primeira parte. 7 semanas de anos nós já encontramos, que foram os 49 anos da reconstrução de Jerusalém. Só que tem outro evento aí, irmãos. Tem outro evento no versículo 25, que é a vinda de quem? A vinda do Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos para o 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Esse versículo 26 aí, irmãos, se reporta ao final do ministério terreno de Jesus. Será tirado o Messias. O final do ministério de Jesus na terra se deu no Calvário. Então nós já encontramos aqui o segundo evento. O primeiro evento, reconstrução de Jerusalém. O segundo evento da reconstrução de Jerusalém até o Messias ser tirado. Nesse segundo evento nós temos, está aí no versículo 26, quantas semanas? Quantas semanas? 62. Vamos fazer a conta. Pastor, eu vim para o culto ou eu vim para a aula de matemática? Bora fazer as contas, vamos lá. Da reconstrução de Jerusalém até o final do ministério do Messias, 62 semanas. A reconstrução de Jerusalém levou quantas semanas de anos? 7 semanas, que deu 49 anos. Então, somando essas primeiras 7 semanas e as 62 semanas até o final do ministério de Jesus, nós já encontramos 69 semanas, não é isso? 62 mais 7, que dá o total de 69 semanas. O anjo revelou quantas semanas para Daniel? 70? Então só falta uma para a gente decifrar. Só falta uma. Vamos fazer as contas. Depois da reconstrução de Jerusalém, que levou 49 anos, até o final do ministério de Jesus, meus irmãos, foram exatamente 434 anos. Pastor, pode ter alguma oscilação? Pode ter, irmãos, porque o calendário persa e o calendário judaico é diferente desse nosso calendário juliano. O nosso calendário, o ano é 365 dias. O calendário dos tempos bíblicos, o ano tinha 360 dias. E no nosso calendário atual é 365. Então há uma pequena diferença. Nós estamos falando da quantidade dos tempos bíblicos. Considerando que no tempo bíblico o ano tinha 360 dias, depois da reconstrução de Jerusalém até o final do ministério de Jesus, dá um total de 434 anos. Que somando com os primeiros 49 anos da reconstrução de Jerusalém, dá um total de 483 anos. E esses anos, esses episódios, é em torno de quem? De Israel. É em torno de quem? Da cidade de Jerusalém, a santa cidade, capital de Israel. Então, se nós já temos 483 anos, 69 semanas, falta só uma semana de anos. Ou seja, para completar as 70 semanas de Daniel, falta apenas uma. E quando completar, dará a quantia de 490 anos. Por que que essa última semana nós ainda não encontramos ela? Porque depois que Jesus conclui o seu ministério na terra, começa o ministério do Espírito Santo na terra através da igreja. Entra em cena o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Chegando no final do ministério de Cristo na terra,
Deus dá uma pausa no seu cronômetro em relação a Israel. E abre-se agora o período da graça. Nós estamos vivendo o período da graça. Nós estamos vivendo o período da graça. Depois desse período da graça vai se cumprir o versículo de número 27. Versículo de número 27 de Daniel capítulo 9. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Está aí a última semana que nós estávamos procurando. Está no versículo 27. E ele firmará o concerto. Perceba que esse ele aí não é Deus. Nós temos um personagem aí que a gente precisa descobrir quem é. Esse ele aí não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, 3 dias e meio se fosse semana de dias. Mas como nós já descobrimos que é semana de anos, 3 anos e meio, se conservará esse concerto desse personagem do versículo 27. Continuando a leitura. E ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse personagem vai interferir no culto dos judeus. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então esse personagem aqui do concerto é esse assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 3 em diante. Quem encontrou, diga amém. Está no telão, irmã Cida? Está no telão também. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? Quem está ligado na Bíblia aí? Sem que antes venha o quê? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembra de Daniel 9:27? O ele, que não é Deus, que não é Jesus, que não é o Espírito Santo. Olha aqui ele aqui no versículo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2. Homem do pecado, como é que é ele? Homem do pecado, filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Daniel 9:27, ele firmará o concerto com muitos, pela metade de uma semana, e ele fará cessar os sacrifícios. Perceba que nós estamos falando de um personagem que vai interferir no culto dos judeus. E aqui Paulo diz que ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora vamos para o versículo de número 7, do mesmo capítulo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8, a igreja lê bem alto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então olhe para cá. Paulo está dizendo para os irmãos não se desesperarem, porque antes do final de todas as coisas, vai vir o homem do pecado, o filho da perdição, que é contra Deus, vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Aí no versículo 7, Paulo diz assim, o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja retirado. Versículo 8, e então será revelado o iníquo. Esse iníquo aqui, meus irmãos, é o anticristo, e ele ainda não se revelou, porque existe algo na terra que impede a manifestação do anticristo. Você sabia que existe uma força na terra que impede a manifestação do anticristo?
E no versículo de número 7, Paulo diz: somente há um que agora o resiste. Quem é esse um que resiste? É o Espírito Santo de Deus, que opera através da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estará na igreja, impedindo a manifestação do anticristo. Aí o versículo de número 8 vai nos dizer que esse iníquo, que nós identificamos como anticristo, só será revelado depois que este seja tirado do meio. Ou seja, depois que a igreja, o ministério do Espírito Santo através da igreja, seja retirado da terra. Bendito seja Deus para sempre. Amém? Você pode pegar na mão desse crente que está perto de você e diga assim: a igreja é luz nesse mundo e é sal na terra. Levanta a mão desse crente e diga assim: o sal preserva. Diga assim: o mundo ainda não foi destruído, a terra ainda não pegou fogo, porque a igreja está na terra. Diga assim: o anticristo só será autorizado a se manifestar na terra depois que a igreja for arrebatada. Você pode dar glória a Deus? Então, irmão, pare de especulação. Pare de especulação. Pare de ficar com medo de chip. Ah, eu vou ficar com medo aqui de um vídeo que eu vi. Ficar com medo de uma tecnologia nova. Tem gente que vive de especulações. Surgiu uma novidade, né? Outro dia colocaram uma estátua, um bicho na frente da ONU. Era só na frente do prédio da ONU, das Nações Unidas. Era só no que o povo falava, em redes sociais. Muita gente preocupada. Não se preocupe, o mistério da injustiça já está operando na terra. Satanás está preparando o cenário, mas o anticristo não está autorizado a se manifestar, porque ele só se manifestará na terra quando a igreja for arrebatada e levada aos céus de glória. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus para sempre. Então esse personagem de Daniel 9, a gente precisa ler os textos em comum acordo. A gente precisa ler os textos em comum acordo, fazendo a conexão entre um e outro. Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, nós observamos aí que tem um personagem que vai interferir no culto dos judeus. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí nós fomos para 2 aos Tessalonicenses e a gente descobriu que esse ser que vai interferir no templo de Deus, e o templo será reconstruído aonde, irmãos? Em Jerusalém. O templo foi destruído no ano 70. Não existe templo em Jerusalém, não existe. Existe uma mesquita islâmica chamada Mesquita de Omar, é isso? Mesquita de Omar, construída exatamente aonde o templo de Salomão foi construído. Lá eles construíram, atualmente tem uma mesquita, mas aquela mesquita ali, irmão, vai cair por terra a qualquer momento, ela vai explodir, porque na grande tribulação que virá sobre a terra depois do arrebatamento da igreja, o anticristo, 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja, ele vai entrar no templo e vai pedir adoração como se fosse Deus. E nesse momento vai quebrar o acordo que ele tem com os judeus. Coloque aí aquela imagem das 70 semanas. Tudo isso que eu estou falando aqui numa imagem. Eu vou descer, agora o cinegrafista vai se aperrear agora aqui. Muito bem, quem está vendo lá, diga amém. A primeira 7 semanas, 49 anos, a reconstrução de Jerusalém. A parte verde, 62 semanas, 434 anos, da reconstrução de Jerusalém até a cruz de Cristo. Quem está vendo a cruz ali vermelhinha, diga amém. Depois da cruz de Cristo começou o quê? Período da igreja. Nós estamos vivendo esse período. Estamos no período da igreja. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então encontramos ali 62 semanas mais 7, 69. Está faltando a última semana. Daniel capítulo 9, versículo 27. Está ali. 3 anos e meio, falsa paz. Aí o acordo vai ser desfeito quando o anticristo pedir adoração do povo judeu. O povo judeu, eles são monoteístas, eles não aceitam adorar outra divindade.
Então, no momento que o anticristo, uma autoridade mundial, o anticristo não será um bicho de chifre, será um líder mundial, bonito, bem aparente, articulado, inteligente, poliglota, expert em economia, em política internacional. E vai chegar um momento que os judeus e o mundo estará tão à vontade com ele, que ele vai se sentir no direito de entrar no templo e pedir que as nações o adorem, mas o povo judeu vai se lembrar, vai perceber, tem alguma coisa errada. Esse homem não é o Messias que nós esperávamos, fizemos o acordo com o Messias errado, esse não é o Messias, esse homem está nos enganando, e o acordo vai ser quebrado. Aí vai começar a grande tribulação propriamente dito. Daniel diz que o mal virá nas asas do assolador, será derramada a assolação sobre a terra. O livro de Apocalipse nos explica a grande tribulação, irmão, de 3 formas: nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças da ira de Deus. Mas essas semanas, tanto as 7 primeiras semanas, 49 anos, não é para a igreja, é a reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas que se seguem, não é para a igreja, é para Israel. Aí Deus pegou o cronômetro e deu pausa. Aí nessa pausa a igreja está evangelizando, a igreja está trabalhando, o Espírito Santo está se manifestando na igreja. Oh glória! Mas o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh glória a Deus! Depois de nós seremos transformados. Quando a igreja subir aos céus, aí Deus vai apertar o cronômetro outra vez, e vai vir a última semana profética sobre a terra. Será a semana de juízos sobre Israel. Só vou citar aqui um juízo de Deus apenas e nós vamos encerrar. Apocalipse capítulo 9. Quando for tocada a 5ª trombeta, a porta do abismo se abrirá, demônios sairão do abismo e atormentarão os seres humanos que estarão na terra. A Bíblia diz que o tormento daqueles demônios, daqueles seres malignos, é semelhante ao tormento de escorpiões. Por 5 meses é dada uma ordem para que esses espíritos malignos, esses seres, não atormentem a relva, não atormentem a natureza irracional, mas somente os seres humanos. E a Bíblia diz que os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Mas isso, eu repito, não é sobre a igreja, é sobre a nação de Israel, é sobre aqueles que rejeitaram a Jesus, é sobre aqueles que ficarão na terra. Enquanto isso estiver acontecendo na terra, a igreja estará no céu, e eu tenho plena certeza que esta palavra mexe com o teu coração, mexe com a tua fé, mexe com a tua esperança. Quantos podem adorar a Jesus esta noite? Oh aleluia, oh aleluia. Nós estamos no intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70, e esse intervalo é chamado de era da igreja, período da igreja. Por que existe o período da igreja? Efésios 2 e 4, porque Deus é rico em misericórdia. Amém? Irmão Gustavo, por que existe o período da igreja? Porque Deus é rico em misericórdia. Sabe por que você está nessa família aí? Por que tu casou com essa mulher? Por que tu casou com esse homem? É para tu ser uma bênção na família dela, é para ela ser uma bênção na tua família. Sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. Sabe por que você mora no bairro das Flores? Quem é que mora no bairro das Flores? Quem é que mora no setor Paraúde? Quem é que mora? Tem crente aqui lá, muito bem. Me diga o nome de outro bairro aí. Quem é que mora no bairro Palmeira? Quem que mora no Murumbi? Eita glória! Como é o bairro do lado de lá, Jefferson? Como é o nome? Quem é que mora na Vila da Paz aí? Ô glória!
Sabe por que você está morando nesse bairro? Sabe por que Deus colocou nesse endereço? Porque Deus é rico em misericórdia. E tu estás lá, enquanto o cronômetro de Deus está pausado, você está lá como tocha de Deus acesa na terra. Você está lá como tocha de Deus, como luz de Deus, como semáforo de Deus, indicando a verdade para o mundo perdido. Bendito seja Deus para sempre. Mas quando a trombeta tocar, a igreja vai ser arrebatada, irmãos. Ô pastor, está diminuindo o número de pessoas que acreditam nisso. Sabe por que está diminuindo o número de pessoas que acreditam? Porque está diminuindo o número de pregadores que pregam sobre isso. O irmão Gustavo já pregou aqui algumas vezes. Eu acho interessante quando ele diz: você quer acabar com o assunto, é só não falar nele. Você quer acabar com o assunto, é só não falar nele. Por que poucas pessoas estão se preparando para o arrebatamento da igreja? Porque poucos pregadores estão falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas você veio aqui na agência de Deus, nessa tenda, nesse lugar, para ouvir que o plano de Deus não foi mudado. Deus não mudou a rota, Deus não mudou o projeto. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Oh glória, oh irmãos, essa convicção me domina. Essa convicção passa pela minha cabeça todos os dias. Rema nasira machura mahai. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Põe a tua vida em ordem, Jesus está voltando. Conserta a tua vida, Jesus está voltando. Ganha a tua família, Jesus está voltando. Saia do mexerico, Jesus está voltando. Saia do vício, Jesus está voltando. Saia da contenda, Jesus está voltando. E a terra enfrentará a grande tribulação, mas a igreja entrará nas mansões celestiais e estaremos para sempre com Jesus Cristo nosso Senhor. Preocupado a se perguntar o que foi que aconteceu aqui nesse lugar. O pasto sumiu. Oh, aleluia. As crianças que cantavam adoram em Jerusalém. Fica ligado, irmão. Continue adorando a Deus. Vai sair a notícia. A igreja Jesus voltou. Vai sair a notícia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja vai ser arrebatada, essa é a nossa esperança. Pois a igreja será arrebatada. Oh, aleluia. Quem acredita pode cantar. Levante a sua mão. Num piscar de olhos acontecerá. Pois a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. O rei está voltando. Para os santos. Eita glória!
Glória a Deus. Você pode conservar as suas mãos levantadas. Você pode conservar as suas mãos levantadas. Você pode adorar a Deus, ser renovado esta noite. A nossa esperança, meus irmãos, não depende da cotação do dólar. A nossa esperança não depende do Mercosul, da União Europeia. A nossa esperança não depende de quem está na presidência da República. A nossa esperança já foi revelada na Bíblia, na palavra. A nossa esperança é o hino de número 300 da harpa, que diz: o Rei dos Reis vem nos buscar. A nossa esperança é o céu, é o toque da trombeta, é o arrebatamento da igreja. Seja fortalecido nesta noite. Fale em línguas estranhas outra vez. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa